Boa tarde, queridos alunos da turma 1601, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia de Ciências. Eu espero que vocês estejam muito bem de saúde física, mental, aproveitando esse período para ficar no convívio familiar, encontrando virtualmente com seus amigos, saindo de casa o mínimo possível e, se sair, usem as medidas de higiene necessárias, usem máscara, mas aproveitem para estudar, aproveitem para criar um valor diferente na vida de vocês nesse momento. Eu hoje estou enviando para vocês as correções da exercício de apostila que eu coloquei para vocês no finalzinho da 7ª aula, que eu estaria corrigindo posteriormente os exercícios da página 165 a 167 sobre o solo. Então, estou enviando agora o primeiro vídeo e depois vou enviar o exercício que ficou no finalzinho da 8ª aula, da página 169 a 174. Bom, esse capítulo aí está falando para a gente sobre como o solo é formado. O solo, que é tão importante para a gente pisar, para a gente retirar o nosso alimento, para a gente construir nossas moradias, enfim. E como então é formado esse solo? Esse solo é formado através da degradação de rochas. As rochas são degradadas por agentes do clima, como vento, temperatura, chuva, mares, e por seres vivos que também atuam sobre essas rochas, como minhocas, fungos. Então vão saindo pedacinhos, fragmentos dessas rochas. Essas rochas vão dando origem a uma camada, de grãos. Esses grãos, então, vêm a constituir o solo. Então, aqui no recapitulando, como não consta a resposta na apostila nem do professor, eu vou comentar com vocês. Responda em seu caderno como é formada a parte inorgânica do solo. A parte inorgânica é formada diretamente pelos sais minerais que vêm das rochas. A parte orgânica, na número 2, é formada pelos restos de seres vivos. Então, o solo tem uma parte orgânica, que é formada por restos de seres vivos, e uma parte inorgânica, que é formada pelos sais minerais. Nós temos na número 3 o que é o humus. Dessa parte orgânica do solo, que são os restos de sais minerais, nós temos então uma camada do solo que é rica em nutrientes, que torna o solo fértil, que vem pela decomposição desses seres vivos. Então, a parte orgânica é formada por restos de seres vivos. Esses seres vivos sofrem a decomposição por bactérias e fungos e constituem o humus, que é a parte mais escura do solo. E dê um exemplo de ações do clima que podem alterar as rochas. Nós temos aí as chuvas, os ventos, a temperatura, os mares, todos eles são ações do clima. Vamos passar agora para a página aqui. Ainda na página 165, a gente tem um esquema bem interessante que era para vocês numerarem a sequência e criarem uma legenda. Então, eu tenho aqui o primeiro desenho seria aqui a rocha sofrendo a ação de um agente do clima, que é a chuva. E aqui a resposta até vem com outros agentes do clima, temperatura, chuvas e ventos, e a ação dos seres vivos. Aí depois nós pulamos lá para a pontinha da esquerda, onde essa rocha que estava sendo degradada, ela começa a se quebrar, se fragmentar, e vai dando origem a um solo jovem. Aqui, essa camada marrom aqui é o solo jovem formado sobre essa rocha. Essa rocha é chamada de rocha matriz. Depois nós pulamos lá para outra pontinha, aqui no número 3, no solo já formado, os primeiros vegetais começam a se instalar, essa camadinha verde aqui. E uma vez que os vegetais começam a se instalar no solo, eles começam a atuar sobre o solo, criando condições para que outros seres possam se instalar. Eles vão modificando esse solo através da chegada de nutrientes. E aí nós temos, então, número 4, onde o solo mais maduro permite que grandes vegetais se desenvolvam. Aqui eu tenho uma árvore, onde as raízes já vão para partes mais profundas do solo. Tá bom? Então, a ordem correta seria 2, 4, 1 e 3. Passando agora para a nossa página 166, conhecendo ainda a litosfera, os solos, nós temos aqui um gráfico bem interessante que é chamado gráfico de pizza. Ele não nos dá quantidade numérica, ele nos dá uma coisa que nós chamamos de porcentagem.
100% desse gráfico, todo ele, equivale ao solo. E aí, os pedaços da pizza equivalem a partes específicas, a percentuais. Então, desses 100%, eu tenho 45%, ou seja, quase a metade toda dessa pizza formada por sais minerais. 25% formado por ar, 25% são formados pela água e 5% pela matéria orgânica. Então, é assim que a gente faz a leitura do gráfico de pizza. Então, de que o solo é composto em sua maioria? Quase a metade de sais minerais, 45%. Na número 2, quanto um solo tem de água em média? Aqui, 25% de água. Quanto um solo tem de ar em média? 25% de ar. É só fazer a leitura desse gráfico. Quanto um solo tem de matéria orgânica em média? Aqui, ó, 5%. Isso tudo totaliza 100%, que é o solo inteiro. De onde vêm os minerais do solo? Do desgaste e fragmentação das rochas, como a gente viu no esqueminha anterior. Quais são os componentes do solo? Então, era só a gente ver todos esses componentes que formam essa pizza: minerais, matéria orgânica, ar e água. Aí, em seguida, nós vamos conhecer os principais tipos de solo quanto à quantidade de grãos. Nós temos solos argilosos, que tem 30%, cerca de 30% de argila. Argila é o sedimento que forma o barro. Então, é um solo que tem grãos fininhos, que tende a guardar muita água, reter muita água, tende a encharcar com facilidade. Não é um solo bom para plantação. O solo arenoso, onde nós temos uma grande quantidade de areia. Essa areia constitui grãos bem grandes, então a água passa com muita facilidade, né, escoa facilmente e ela não fica guardada ali, tende a ficar o quê? Um solo seco. Os solos umíferos, que tem uma quantidade boa dessa matéria orgânica, desse humus, que são os solos melhores para a plantação, né, que são solos ricos em nutrientes. Então, aqui nós vamos responder, então, olhando essa tabela que é muito interessante aqui, ó, dos componentes. Aqui, a argila, os grãozinhos são marrons e vermelhos, são finos, que se esfarelam com facilidade e guardam muita água. Se um solo tem grande quantidade de areia, ele tem grãos maiores e brilhantes, e como os grãos são maiores, tem muito espaço entre eles, a água passa com facilidade, pode ser um solo seco. Aqui um solo que tem humus, que são os restos de animais e plantas, pedaços de folha, um solo com cor escura, que é o bom para a plantação. Aqui um outro componente, que é a água, que deixa o solo úmido, e o ar, né, que são os gases presentes no solo, que deixam um solo aerado, que é importante ter ar também. E aí era só vocês lerem essa tabelinha. E como são caracterizados os grãos do solo argiloso? São grãos de cor marrom ou vermelho, são finos, que se esfarelam com facilidade. Como são caracterizados os grãos do solo arenoso? São grãos maiores e brilhantes. Como é formado o humus? Por restos de animais e plantas, pedaços de folhas, apresenta a cor escura. Tá? Então, com isso, nós estamos, então, encerrando essa correção e vocês vão receber brevemente o vídeo com a correção dos exercícios da página 169 a 174, que estavam lá descritos no finalzinho da 8ª aula, tá bom? Fiquem em casa, fiquem em paz. Brevemente nós vamos nos encontrar. Beijo no coração.